Olá a todos, meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023, são 3 horas e 41 minutos agora. Hoje é quarta-feira de madrugada. Senhores, neste vídeo nós vamos explicar um sistema Bolsa de Valores. Nós definimos um sistema Bolsa de Valores e vamos explicá-lo neste vídeo como nós o definimos. E primeiro, é importante definir um sistema Bolsa de Valores? Para mim é importante. Para mim é muito importante. Por quê? Porque depois eu irei aplicá-lo em minhas estratégias de travas. Pronto, então eu uso esse sistema. Pronto. Senhores, e por que eu defini um sistema Bolsa de Valores? Porque depois eu vou aplicar conceitos de lógica, nós vamos extrair conclusões lógicas desse sistema e, se possível, aplicar conceitos de probabilidade sobre esse sistema Bolsa de Valores, conforme nós o definimos. Pronto. Então, espero que tenha ficado claro. Então, essa é a primeira parte das nossas explicações. Resumindo, nós vamos sistematizar um fenômeno. É possível sistematizar um fenômeno para depois extrair conclusões lógicas sobre esse fenômeno inserido nesse sistema? A resposta é sim. É possível aplicar a lógica sobre um fenômeno, mas primeiro nós vamos identificar princípios sobre esse fenômeno, sistematizar esse fenômeno e aplicar a lógica sobre princípios desse fenômeno para antecipar acontecimentos. Essa é a importância de se aplicar a lógica. Será a importância para nós de se aplicar a lógica. É a de antecipar acontecimentos sobre o fenômeno. Pronto. Então, qual é o fenômeno que é o nosso objeto de estudo? Então, primeiro, o nosso objeto de estudo é o fenômeno das oscilações dos preços em um gráfico. Os preços sobem e caem, os preços oscilam no gráfico, os preços sobem e caem. Então, primeiro nós determinamos o fenômeno, que é o nosso objeto de estudo. Então, o fenômeno que estamos estudando é o fenômeno das oscilações dos preços. Depois, nós sistematizamos esse fenômeno. As oscilações dos preços ocorrem aonde? Em qual ativo? Ocorre somente em PTR4? Qual é o meu sistema? É PTR4? Esse gráfico é o gráfico da PTR4. Este fenômeno ocorre em todos os ativos da Bolsa de Valores? Então é necessário sistematizar esse fenômeno. Nós vamos restringir esse fenômeno, estudar esse fenômeno para os ativos que compõem o índice Bovespa. Para todos os ativos que compõem o índice Bovespa. Então, este será o nosso sistema. Nosso sistema, o fenômeno está inserido no nosso sistema. O fenômeno das oscilações dos preços. E depois que definimos o nosso sistema, onde ocorre o fenômeno, aonde ocorre esse fenômeno? As oscilações dos preços de ativos que compõem o índice Bovespa, na Bolsa de Valores. Então, após sistematizar o nosso fenômeno, nós vamos identificar princípios que descrevam corretamente o movimento dos preços, princípios que descrevam corretamente as oscilações dos preços. E depois
nós vamos aplicar a lógica sobre os princípios. Então, qual é a ordem? A ordem é a seguinte: primeiro, nós determinamos o fenômeno, o objeto de estudo. O nosso objeto de estudo é o fenômeno das oscilações dos preços, é o movimento dos preços no gráfico. Depois nós sistematizamos esse fenômeno. Esse fenômeno ocorre aonde? Na Bolsa de Valores. E esse fenômeno, nós restringimos esse fenômeno aos ativos que compõem o índice Bovespa. Determinamos, então, o nosso sistema. Depois nós identificamos princípios sobre esse fenômeno, princípios, leis, axiomas sobre esse fenômeno, e depois aplicamos a lógica sobre esses princípios. Pronto. Então, espero que tenha ficado clara essa nossa explicação. Mas antes de explicar o nosso sistema Bolsa de Valores, sistema de ativos que compõem o índice Bovespa, nós vamos explicar um outro sistema que é um pouco mais simples e depois ficará mais fácil entender esse nosso sistema Bolsa de Valores, tá bom? E antes de explicar esse outro sistema, que nós chamamos de jogo de cartas, um jogo de baralho, cabe lembrar que o significado de fenômeno é algo que está acontecendo. Um fenômeno é uma sucessão de eventos. Então, algo que está acontecendo, algo que acontece, uma pedra caindo, uma criança sorrindo, isso é um fenômeno. Está acontecendo alguma coisa, uma pedra está caindo. E na Bolsa de Valores também ocorrem fenômenos. Qual é o fenômeno que ocorre na Bolsa de Valores? Na Bolsa de Valores, os ativos estão sendo negociados ativos. E após a realização dos negócios com os ativos, alguém está enviando ordem de compra e ordem de venda, geram os preços, geram as oscilações dos preços, geram esse fenômeno das oscilações dos preços. Então, está ocorrendo um fenômeno na Bolsa de Valores. É possível aplicar a lógica sobre um fenômeno? A resposta é sim. Mudam-se os fenômenos, mas a lógica é a mesma. Pronto. Então, espero que tenha ficado bem claro. Você pode aplicar a lógica sobre um fenômeno e nós vamos aplicar a lógica sobre o fenômeno das oscilações dos preços de ativos negociados em Bolsa de Valores. Pronto. Então, ficou bem clara essa nossa explicação, né? Então, agora, como é que nós sistematizamos um fenômeno? Nós vamos dar um exemplo bem simples de um jogo de baralho com regras bem simples. Tá? Então, supondo que você tenha um jogo, um conjunto de cartas de baralho, todo mundo conhece as cartas de baralho, um baralho constituído de 13 cartas, As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. Pronto. Então, este é o nosso baralho. E supondo que para o nosso jogo de cartas, que nós inventamos hipoteticamente, muito simples, o As seja a menor carta do baralho e o Rei seja a maior carta do baralho. E supondo, então, que a regra seja a de que um participante pesque uma carta e faça uma aposta. O participante que pegar a carta maior vai vencer a rodada de apostas. Então, supondo então que o número de participantes seja entre 2 e 4. Pronto. Para facilitar ainda mais as nossas explicações. Então, tem um número mínimo de 2 participantes e um número máximo de
4 participantes, e cada participante vai pescar uma carta, e quem pescar a carta maior vai ganhar as apostas. Pronto. Senhores, quando é que ocorre esse fenômeno desse jogo de cartas, desse jogo de baralho? Esse fenômeno ocorre quando começa o jogo, quando um participante pesca uma carta e faz uma aposta, o outro participante pesca uma carta e faz uma aposta. Então está acontecendo alguma coisa. Os participantes estão pescando uma carta e fazendo uma aposta. Pronto. Acho que ficou bem claro esse nosso jogo. E como é que nós sistematizamos esse jogo? As regras do nosso jogo é o nosso sistema. O fenômeno está inserido dentro das regras do nosso jogo. As regras do nosso jogo funcionam como fronteiras do nosso sistema. As regras do jogo de baralho são a fronteira do nosso sistema. É o nosso sistema. Pronto. Ficou claro? Então, acho que a grande sacada é definir as regras do jogo como fronteiras do nosso sistema. Então, quando um participante... E como é que nós aplicamos a lógica e, se possível, conceitos de probabilidade sobre este fenômeno que está inserido neste nosso sistema? Como é que nós aplicamos a lógica? Por exemplo, a lógica é uma certeza que nós vamos extrair desse jogo. Então, supondo que um participante pesque um as, ele vai perder a aposta, é a menor carta, então ele não aposta nada. Se ele pescar um rei, se um participante pescar um rei, ele tem certeza de que vai vencer a aposta, vai vencer a rodada. Então, ele vai apostar mais, porque ele tem certeza, ele extrai essa conclusão se ele pescar um rei, tá bom? Então, se ele pescar um rei, a conclusão óbvia que você extrai é a de que você vencerá o jogo, vencerá a aposta. Então, você vai fazer uma aposta com toda a certeza de que vai ganhar. Então, você antecipa um resultado, você tem certeza que vai ganhar a rodada, porque você pescou a maior carta. Se você pescasse um as, você não faria uma aposta, porque você tem certeza que perderia a aposta para outro participante. Pescar um rei, você vence a aposta em relação aos outros participantes. Pronto. Então é assim que nós aplicamos a lógica. A lógica é extrair conclusões óbvias. Você tem certeza, você tem precisão, você tem certeza de que dos acontecimentos. Uma vez estabelecido a regra para estas regras, para estes sistemas, para estas regras, então para este sistema, é possível você aplicar a lógica e extrair conclusões lógicas para estas regras, para este sistema. Mas e se você pescar um 10? Se você pescar um 10, você não tem certeza de que vencerá a aposta. Embora seja uma carta alta em relação às outras cartas, você não tem certeza. Você pode calcular uma probabilidade, pode aplicar essa ferramenta matemática, conceitos de probabilidade, mas você não vai extrair uma certeza. Um outro participante pode pescar um valete, uma dama, um rei e vencer a aposta, e você não tem a certeza. Para calcular a probabilidade clássica, todo mundo aprende na escola. Então, quando você pesca uma carta, a probabilidade de sair um 10, por exemplo, é 1 em 13 cartas. É algo próximo de 8%. Então, quando você pesca um 10,
é possível você calcular a probabilidade de que você vai vencer a aposta. Então, probabilidade é uma possibilidade. Então, a probabilidade calculada para vencer a aposta, o cálculo de probabilidade é um cálculo muito simples, de probabilidade clássica. A probabilidade de vencer a aposta será de 75% aproximadamente, e a probabilidade calculada de perder a aposta de um outro participante pescar um valete dama ou rei é de 24%, 25% aproximadamente. O cálculo de probabilidade é preciso, é um cálculo de probabilidade clássica, é um cálculo muito simples, nós já explicamos em outros vídeos sobre probabilidade. Pronto. Sobre probabilidade aplicada na Bolsa de Valores. Pronto. Tá bom? Então, qual é a diferença entre probabilidade e lógica? Então, agora, neste momento, é bom acentuar, assinalar aqui a diferença entre probabilidade e lógica. A probabilidade é uma possibilidade, nós não temos uma certeza precisa dos resultados. Enquanto que a lógica, nós temos certeza dos resultados, tá bom? Então, quando nós aplicamos a lógica, nós extraímos as conclusões lógicas, nós temos certeza dos resultados dos acontecimentos, tá bom? Nós somos capazes de extrair certezas de um fenômeno, tá bom? Quando aplicamos a lógica sobre esse fenômeno, sobre princípios desse fenômeno, tá bom? Princípios, leis, axiomas, pronto. Então, acho que ficou bem clara as nossas explicações. E ficou claro também por que é importante aplicar a lógica sobre o movimento dos preços. Porque para extrair certezas sobre o movimento dos preços. Depois, nós seremos capazes de antecipar acontecimentos. Este gráfico é o gráfico de PTR4, é um ativo que compõe o índice Bovespa. Então, após identificar princípios sobre o movimento, nós aplicaremos a lógica sobre esses princípios que descrevam corretamente o movimento e vamos extrair conclusões lógicas. Fazemos antecipações, já estamos fazendo isso, antecipações, tá bom? Sobre o movimento dos preços. E essas explicações nós faremos no próximo vídeo. No próximo vídeo agora, então, nós vamos explicar o nosso sistema Bolsa de Valores, tá bom? Espero que tenha ficado clara essa nossa explicação sobre como nós definimos um sistema jogo de cartas, porque para explicar o sistema Bolsa de Valores será uma explicação semelhante a este jogo de cartas. O fenômeno está inserido em nosso sistema, as regras do jogo de cartas funcionam como fronteiras do nosso sistema. E aqui os participantes, nós poderíamos dizer que os participantes também fazem parte de um outro sistema, os participantes. Mas, para esse outro sistema de participantes, eu poderia dizer que participantes é um outro sistema. Opa, aqui não. Mas, para estas regras, não nos interessa se um participante é alto ou baixo, gordo ou magro, rico ou pobre. Isso não vai influenciar nos cálculos de probabilidade. Não vai influenciar também na hora em que nós extraímos conclusões lógicas, o comportamento dos participantes, tá bom? O fenômeno ocorre quando um participante, rico ou pobre, pesca uma carta. Ele
pelas regras estabelecidas, ele faz uma aposta depois, tá bom? Ele fará uma aposta depois, tá bom? Senhores, e para encerrar este primeiro vídeo, nós copiamos da internet uma definição de sistema. A definição de sistema para as diversas áreas do conhecimento são diferentes. Na matemática, x mais y igual a 10, x menos y igual a 8 é um sistema. Na medicina, o sistema é diferente, na biologia, sistema digestivo, etc. Então, as definições de sistemas são diferentes, os sistemas são diferentes para as diversas áreas do conhecimento, tá bom? Mas a lógica aplicada ao sistema é a mesma, a lógica é a mesma. Mudam-se os fenômenos, mas a lógica é a mesma. É possível aplicar a lógica sobre um fenômeno, é possível sistematizar um fenômeno. Pronto, tá bom? Então ficou claro, espero que tenha ficado claro essas nossas explicações, porque depois nós vamos aplicar em nossas estratégias e vamos explicar as nossas estratégias também. Então, para nós, para mim, essa definição e essas explicações são muito importantes para mim, tá bom? Para você, eu não sei se será importante, tá bom? Para você, não sei se será interessante. Para mim, é. Pronto. Senhores, eu vou parar este vídeo agora. Até o próximo vídeo, então, onde nós continuaremos as nossas explicações para mostrar como nós aplicaremos a lógica sobre o nosso sistema Bolsa de Valores, nosso sistema de ativos que compõe o índice Bovespa, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!